O martelo parecia mais pesado do que o habitual naquela manhã. Sentei-me no meu gabinete, a olhar para o processo que acabara de ser colocado na minha secretária, e, pela primeira vez em 37 anos de advocacia, as minhas mãos tremeram ao abri-lo. Ali, impressos a preto e branco, estavam nomes que eu não via juntos há décadas, nomes que em tempo significaram tudo para mim. Nomes que me tinham lançado ao mundo, com nada mais do que a roupa do corpo, e a determinação ardente de lhes provar que estavam errados. Eu tinha 63 anos, sentada num escritório com painéis de mogno, com o meu diploma de direito na parede, a minha toga de juíza pendurada atrás de mim, e uma vida inteira de respeito, ganho com sangue, suor e lágrimas. Mas naquele momento, eu tinha novamente 17 anos, de pé numa sala de estar que de repente se tornara território estrangeiro, a ouvir palavras que mudariam tudo. A recordação, atende-me como, a chuva caía naquela noite de outubro de 1978. A tamborilar contra as janelas da casa onde eu cresci. Ainda consigo ouvir a desilusão nas vozes à minha volta. Ainda consigo sentir o peso do seu julgamento a pressionar os meus ombros como chumbo. És uma desgraça para esta família de Serã Els. Trouxeste a desonra a todos nós. As palavras ecoaram naquela sala, ressaltando em paredes que antes pareceram lar, mas que agora pareciam um tribunal, onde eu já tinha sido declarada culpada. O que é que eu tinha feito, de tão imperdoável Tina engravidado? Aos 17 anos, cometeram um erro que milhões de outras adolescentes tinham cometido antes de mim, e cometeriam, depois de mim. Mas naquela casa, naquele momento, não era apenas um erro. Era uma falha moral, que eles não suportavam associar ao seu nome. O pai da criança era mais velho, casado. Alguém que eles conheciam, alguém respeitável, alguém que negaria tudo e sairia ileso na sua reputação. Enquanto eu me tornaria o conto de moral, sussurrado nos bancos da igreja nos corredores do supermercado. Lembro-me da mala que me fizeram. Uma única mala contendo os restos da minha infância. Algumas roupas, um par de livros, uma pequena caixa de joias que tinha sido da minha avó. Tudo o resto ficou para trás, incluindo o fundo para a faculdade que eles tinham poupado para mim desde que nasci. Fizeste a tua escolha de Serã Els. Agora tens de viver com ela. A porta fetucei atrás de mim com uma finalidade que ecoou nos meus ossos. Fiquei na varanda da frente e menos a mesma varanda onde aprendera a andar de bicicleta, onde esperara pelos autocarros da escola, onde partilhara o meu primeiro beijo. E era como olhar para a casa de um estranho. A luz amarela das janelas, que antes me acolhera em casa, agora parecia um farol de rejeição. Peguei naquela mala e afastei-me, com os meus tênis a chapinhar em poças, que refletiam as luzes da rua, como estrelas partidas. Eu não tinha para onde ir. Os amigos que eu pensava serem verdadeiros amigos, já tinham começado a distanciar-se, quando os rumores começaram a espalhar-se. A família largada tomou partido. E o meu, não foi o vencedor. Passei a primeira noite num abrigo no centro da cidade, deitada num catre rodeada de estranhos, cada um carregando as suas próprias histórias de abandono e perda. As luzes fluorescentes zumbiam por cima, projetando sombras duras que faziam todos parecer mais velhos, mais derrotados, do que provavelmente estavam. Mas algo aconteceu naquele abrigo, naquela primeira noite. Enquanto ali estava deitada, com a mão a repousar inconscientemente na minha barriga ainda lisa, fiz uma promessa, não apenas à vida que crescia dentro de mim, mas a mim mesma. Eu não deixaria que isto me definisse, não deixaria que a rejeição dele se tornasse a minha realidade. Eu construiria algo do nada. E falo-ia tão bem, tão forte, tão inegavelmente bem-sucedido, que um dia, as palavras deles ecoariam de volta para eles como um bumerangue de arrependimento. Na manhã seguinte, entrei na biblioteca pública. Era 15 de outubro de 1978, e lembro-me da data porque foi o dia em que verdadeiramente comecei a minha educação. Não a educação que eles tinham planeado para mim, com o seu caminho seguro através da faculdade e para um casamento respeitável, mas a educação que eu escolhi para mim. Passei horas naquela biblioteca, a pesquisar tudo o que podia sobre os direitos das mulheres grávidas, sobre oportunidades educacionais, sobre apoio judiciário. Foi aí que conheci a Eleanor. Ela era uma bibliotecária, provavelmente na casa dos 40, com olhos bondosos e uma maneira gentil de perguntar se eu precisava de ajuda sem me fazer sentir como um caso de caridade.
Quando ela reparou que eu estava lá dia após dia, a ler os mesmos livros de direito, vezes sem conta, sentou-se ao meu lado. A estudar para algo específico? Perguntou ela. E eu desabei. Ali mesmo, na secção de referência, rodeada de volumes de precedentes legais e direito constitucional, contei-lhe tudo. Sobre a gravidez, sobre ter sido expulsa, sobre não ter para onde ir. E de qualquer forma, não ter dinheiro para lá chegar. A Eleanor não julgou, não ofereceu banalidades vazias, nem falsas garantias. Simplesmente ouviu. E quando terminei, disse: Bem, parece que vais ter de aprender a lutar por ti mesma. E parece que já começaste. Ela ajudou-me a encontrar recursos. Um lar para adolescentes grávidas. Um programa para obter o diploma do ensino secundário. Informações sobre bolsas de estudo universitárias para estudantes não tradicionais. Mais importante, ajudou-me a compreender que a minha história estava a acabar. Estava apenas a começar. O lar para adolescentes grávidas era um edifício de tijolo de 2 andares nos arredores da cidade, rodeado de carvalhos que começavam a adquirir tons brilhantes de laranja e vermelho. Não era luxuoso, mas era limpo e seguro, e pela primeira vez em semanas, senti que podia respirar. Havia outras 12 raparigas ali, todas carregando as suas próprias histórias de rejeição e resiliência. Tornamo-nos uma família improvável, unidas por circunstâncias que nenhuma de nós tinha escolhido, mas que todas estávamos determinadas a superar. Mergulhei nos meus estudos com uma intensidade que até a mim me surpreendeu. Enquanto outras raparigas passavam as noites a ver televisão, ou a escrever cartas a namorados que nunca responderiam, eu estudava, lia tudo o que me caía nas mãos. Não apenas os materiais para o diploma, mas filosofia, literatura, história, e especialmente, direito. Havia algo na precisão da linguagem jurídica, na forma como podia ser usada para proteger, ou para prejudicar, que me fascinava. Comecei a entender que a lei não era apenas sobre regras e regulamentos. Era sobre poder, e quem o exercia. A minha filha nasceu numa manhã de neve de fevereiro de 1979. Lembro-me de olhar para o seu rostinho, minúsculo, os seus dedinhos perfeitos enrolados no meu polegar, e de sentir um amor tão feroz, que me tirou o fôlego. Mas também senti outra coisa menos uma determinação que ardia ainda mais do que o amor. Esta menina nunca conheceria o tipo de rejeição que eu tinha experimentado. Ela nunca teria de conquistar o seu lugar no mundo, através da aprovação dos outros. Seria criada para compreender o seu próprio valor, independentemente da opinião de qualquer outra pessoa. A família nunca a foi ver, nem uma única vez. Enviei anúncios de nascimento para a casa onde cresci, mas foram devolvidos sem abrir. Liguei na manhã de Natal, a pensar que talvez a festividade lhes amolecesse os corações. Mas o telefone foi direto para o correio de voz. A mensagem era clara. Eles tinham feito a sua escolha. E não nos incluía. Criar um bebê enquanto terminava o liceu, e trabalhava em empregos a tempo parcial, era exaustivo. Havia noites em que adormecia sobre os meus livros, com ela a dormir nos meus braços, ambas apertadas no pequeno apartamento, que conseguira alugar com as minhas poupanças de empregada de mesa. Houve momentos em que me perguntei se me estava a iludir. Se era apenas uma mãe adolescente com delírios de grandeza, destinada a tornar-se mais uma estatística de sonhos desfeitos e potencial não realizado. Mas sempre que a dúvida se instalava, lembrava-me daquela noite na varanda, da forma como as palavras deles me tinham cortado como vidro. Lembrava-me da promessa que fizera naquele abrigo, e continuava. Terminei o liceu com distinção, com a minha filha na plateia, a bater as suas mãozinhas gordinhas. Embora fosse demasiado nova para entender o que estava a acontecer, a universidade foi a montanha seguinte a escalar. Candidatei-me a todas as bolsas que encontrei. Escrevi redações sobre a superação de adversidades até as palavras parecerem gastas, de tanto as repetir. Fui aceite na Universidade Estadual, com uma combinação de bolsas acadêmicas e ajuda financeira que cobriria a maior parte das minhas despesas. No dia em que recebi a carta de aceitação, sentei-me na minha cozinha e chorei. Não de tristeza, mas do alívio avassalador de saber que o caminho a seguir era real, não apenas um sonho que eu andava a perseguir. A universidade foi diferente de tudo o que eu tinha experimentado. Eu era mais velha do que a maioria dos meus colegas, mais focada, mais motivada,
Enquanto eles se descobriam através de festas e relações casuais, eu descobria-me através do direito constitucional e de casos de direitos civis. Formei-me em ciências políticas com uma especialização secundária em filosofia, mantendo uma média de 40 enquanto trabalhava à noite numa clínica de apoio judiciário, para sustentar a minha filha e a mim mesma. A clínica de apoio judiciário foi onde vi pela primeira vez a lei em ação. Vi advogados a lutar por clientes que não podiam pagar representação. Vi como o sistema podia ser simultaneamente belo e falho, dependendo de quem o manejava. Vi mulheres que me lembravam a mim mais nova, menos abandonadas, sozinhas, mas não derrotadas. Vi como o argumento jurídico certo podia mudar uma vida, como o errado podia destruí-la. A minha filha foi a minha companheira constante durante esses anos. Fazia os trabalhos de casa em mesas de biblioteca enquanto eu pesquisava casos. Adormecia em salas de aula da faculdade de Direito, durante as minhas aulas noturnas. Aprendeu a colorir em silêncio nos cantos dos tribunais, quando eu observava os procedimentos. Ela estava a crescer num mundo onde a educação e a justiça não eram apenas conceitos abstratos, mas realidades diárias. A faculdade de Direito foi a coisa mais difícil que alguma vez fiz. Não apenas intelectualmente, embora o curso fosse exigente, mas emocionalmente. Cada caso que estudávamos, cada precedente legal que analisávamos, lembrava-me da minha própria vulnerabilidade num sistema que muitas vezes favorecia aqueles com poder e ligações. De alguma forma, eu ainda era aquela rapariga de 17 anos, ainda a lutar para provar que merecia ser levada a sério. Mas eu destaquei-me. Entrei para a revista de Direito, formei-me com a mais alta distinção, e fui cortejada por vários escritórios de advogados de prestígio. Escolhi começar a minha carreira como defensora pública, representando clientes que me lembravam a mim mesma, menos pessoas que tinham sido descartadas pela sociedade, que tinham cometido erros, ou simplesmente nascido em circunstâncias que lhes eram desfavoráveis. Durante 15 anos, lutei pelos desfavorecidos. Ganhei casos que outros advogados diziam ser impossíveis de ganhar. Construí uma reputação de preparação exaustiva e defesa apaixonada. Voltei a casar durante este tempo. Um homem gentil e paciente que compreendia que a minha filha e a minha carreira não eram obstáculos a superar, mas partes integrantes de quem eu era. Construímos uma vida juntos baseada no respeito mútuo e em valores partilhados, criando a minha filha ao lado dos 2 filhos que tivemos juntos. Quando surgiu a oportunidade de me candidatar a juíza, eu estava pronta. A campanha foi brutal. O meu passado foi desenterrado, dissecado e analisado por oponentes políticos, que pensavam que uma gravidez na adolescência de décadas antes seria minha fraqueza. Estavam errados. Os eleitores viram em mim alguém que compreendia a luta, que tinha lutado pela justiça, não de uma posição de privilégio, mas de um lugar de sabedoria arduamente conquistada. Ganhei a eleição por uma margem significativa, tornando-me a mulher mais jovem alguma vez eleita para o Tribunal do Condado. No dia em que prestei juramento, olhei para a sala de tribunal lotada e vi a minha filha, agora uma advogada de sucesso por direito próprio, sentada na primeira fila. Ao seu lado, estava sentada Eleanor, a bibliotecária que me tinha ajudado a encontrar o meu caminho, todos aqueles anos atrás. O meu marido e os nossos filhos estavam lá, juntamente com dezenas de clientes, cujas vidas tinham sido tocadas pelo meu trabalho como defensora pública, mas os lugares onde a minha família original poderia ter se sentado permaneceram vazios. Eu tinha lhes enviado convites para a cerimônia de posse, não porque esperasse que viessem, mas porque queria que eles soubessem no que eu me tinha tornado. Os convites foram devolvidos sem abrir, tal como os anúncios de nascimento, todos aqueles anos antes. Durante 22 anos, servi no tribunal com distinção. Presidia milhares de casos, desde pequenas infrações de trânsito a crimes graves. Desenvolvi uma reputação de justiça, de ouvir atentamente todas as partes, de compreender que cada pessoa que comparecia perante mim era mais do que a pior coisa que alguma vez tinha feito. Lembrava-me do que era ser julgada e considerada insuficiente, e tentei garantir que o meu tribunal fosse um lugar onde a justiça fosse temperada com humanidade. E então, numa terça-feira de manhã, no início da primavera, o meu escrivão trumia um processo que mudaria tudo. Era um assunto cível, uma disputa sobre um testamento, o tipo de caso que geralmente gerava mais calor do que luz, com membros da família a lutar por dinheiro e propriedades.
Mas quando abri o processo e vi os nomes, o meu coração parou. Lá estavam eles, todos eles, listados como partes no processo. As pessoas que me criaram, que me amaram, e que no final, me rejeitaram, estavam agora a lutar entre si, por uma herança. O patriarca da família tinha morrido, deixando um testamento que aparentemente não satisfizera as expectativas de todos. Irmãos processavam irmãos, primos, desafiavam primos, e no centro de tudo, estava a casa onde eu cresci. Aquela com a luz amarela na varanda que um dia me acolhera em casa. Sentei-me no meu gabinete, a olhar para aqueles nomes, e senti uma dor familiar no peito. Essas pessoas tinham sido o meu mundo em tempos. Tinham me ensinado a andar de bicicleta, ajudado com os trabalhos de casa, celebrado os meus aniversários, e planeado o meu futuro. Também me tinham expulsado sem pensar duas vezes, fechado a porta na minha cara, quando eu mais precisei deles, e mantido esse silêncio por mais de 40 anos. Agora, pela atribuição aleatória do sistema informático do tribunal, eu era juíza designada para o caso deles. Eu tinha o poder de decidir o seu destino, de determinar quem ficava com o que da herança, pela qual lutavam. A ironia não me escapou menos a rapariga, que eles tinham chamado de desgraça. Aquela que disseram que não chegaria a nada, era agora quem determinaria o seu futuro financeiro. Eu podia ter me declarado suspeita imediatamente. Teria sido o esperado, o profissionalmente seguro, mas não o fiz. Não logo de seguida. Em vez disso, sentei-me com o peso deste momento, sentindo o círculo completo, a justiça cósmica de tudo aquilo. Durante 22 anos, tentei ser justa e imparcial no tribunal. Orgulhava-me de ver para além dos sentimentos pessoais e focar-me nas questões legais em causa. Mas isto era diferente. Isto era pessoal de uma forma que atingia o âmago de quem eu era. Pensei na rapariga de 17 anos, que se afastara daquela casa, com nada mais do que uma mala e uma prece. Pensei na jovem mãe, que trabalhara em vários empregos enquanto estudava, que o sacrificara o sono, a vida social e a segurança financeira para construir um futuro melhor. Pensei em todas as vezes que me perguntei se eles alguma vez pensavam em mim, se alguma vez se arrependiam da sua decisão, se alguma vez sentiram sequer um momento de curiosidade sobre o que me tinha acontecido. E agora, eu sabia, eles tinham continuado com as suas vidas, como se eu nunca tivesse existido. Tinham participado em reuniões de família, celebrado feriados, assinalado marcos importantes e partilhado memórias. Enquanto editavam cuidadosamente qualquer menção a mim, tinham criado uma versão higienizada da sua história, que não incluía a verdade inconveniente da minha existência. E agora, na sua velhice, discutiam por dinheiro como crianças a lutar por brinquedos. O processo contava uma história de queixas mesquinhas e ressentimentos de longa data. Um irmão alegava que o patriarca fora indevidamente influenciado por outro. Um primo insistia que uma propriedade lhe fora prometida décadas antes. Uma sobrinha argumentava que os seus esforços de cuidado, nos últimos anos do patriarca, lhe davam direito a uma parte maior da herança. Era feio da maneira que as disputas familiares costumam ser, com décadas de afrontas percebidas e favoritismos imaginados a virem à tona. Mas nenhum deles sabia que eu era sua juíza. O caso fora atribuído aleatoriamente, e o meu nome de casada era diferente do nome de família que eu tinha quando era criança. Para eles, eu era apenas a juíza Margaret Harrison, outra figura anônima no sistema legal que teriam de navegar para obter o que acreditavam merecer. Marquei a primeira audiência para 3 semanas depois, dando a mim mesma tempo para decidir como lidar com a situação. Podia declarar-me suspeita discretamente, citando um conflito de interesses, sem dar mais pormenores. O caso seria reatribuído a outro juiz, e eles nunca saberiam quão perto estiveram de enfrentar a rapariga que tinham rejeitado todos aqueles anos atrás. Mas, à medida que a data da audiência se aproximava, percebi que não podia fazer isso. Não porque quisesse vingança menos. Eu já tinha superado isso. Já tinha ultrapassado a necessidade da sua aprovação, ou reconhecimento. Mas porque eu queria que eles soubessem. Queria que eles entendessem o que tinham perdido quando escolheram expulsar-me. Queria que eles vissem em quem eu me tinha tornado. Não para que se sentissem culpados ou envergonhados, mas para que soubessem a verdade. Na manhã da audiência, sentei-me no meu gabinete mais tempo do que o habitual, a olhar para o meu reflexo no espelho,
atrás da minha secretária. Eu tinha 63 anos, o meu cabelo prateado, o meu rosto marcado por anos de experiência e sabedoria. Usava a mesma toga preta que usara milhares de vezes antes. Mas ela parecia diferente naquela manhã. Parecia uma armadura, um escudo contra o passado, uma prova de tudo o que eu tinha conquistado apesar da sua rejeição. Quando entrei na sala de audiências, estavam todos lá, mais velhos, mais grisalhos, alguns deles apoiados em bengalas ou andarilhos, mas inconfundivelmente, as pessoas que em tempos significaram tudo para mim. Eles olharam para cima quando entrei, os seus rostos a mostrar o respeito reflexo que os cidadãos mostram aos juízes. Sem reconhecerem a mulher por baixo da toga, tomei o meu lugar na tribuna e olhei para eles, sentindo uma estranha calma apossar-se de mim. Por um momento, fui transportada de volta àquela sala de estar, em 1978, de pé perante eles, enquanto proferiam o seu veredito sobre a minha vida. Mas desta vez era eu quem estava na posição de poder. Desta vez, era eu quem decidiria. Antes de começarmos, disse eu, com a minha voz a ressoar claramente pela sala, preciso de abordar uma questão de potencial conflito de interesses. Pude ver o advogado deles, a Indire Tersey, na sua cadeira. Provavelmente a perguntar-se que obstáculo processual estávamos prestes a encontrar. Ao analisar este caso, descobri que tem uma relação pessoal com as partes envolvidas. Fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Alguns deles honravam-me mais de perto agora. Talvez a tentar situar o meu rosto. A perguntar-se se eu era uma vizinha que tinham esquecido, ou uma amiga de família distante de quem não se lembravam bem. Há 45 anos, eu era membro desta família, continuei. Fui expulsa quando tinha 17 anos. Disseram-me que era uma desgraça, e informaram-me que já não era bem-vinda na sua casa, ou nas suas vidas. Não falei com nenhum deles desde esse dia. O silêncio na sala de audiências era absoluto. Pude ver o reconhecimento a surgir nos seus rostos, o choque, a incredulidade, a súbita compreensão de quem eu era e como tinha chegado ali. A rapariga que eles tinham descartado tornar-se a juíza que decidiria o seu destino. O membro da família que eles tinham apagado da sua história estava agora a escrever o próximo capítulo da sua história. Dada esta história pessoal, continuei. Declaro-me suspeita para julgar este caso. Ele será reatribuído a outro juiz que possa proporcionar a audiência imparcial que vocês merecem. Peguei no martelo, mas antes de o baixar, permiti-me mais um momento para olhar para eles. Quero que saibam que, apesar do que aconteceu entre nós, desejo-vos tudo de bom. Espero que consigam encontrar uma forma de resolver as vossas diferenças. E lembre-se do que a família deveria significar. Baixei o martelo, com um toque firme. Levantei-me e caminhei em direção à porta que levava de volta ao meu gabinete. Ao passar pela mesa deles, ouvi um deles sussurrar o meu nome verdadeiro, aquele que eu tinha quando fazia parte da sua família. Não me virei. Não o reconheci. Simplesmente continuei a andar, de cabeça erguida, ombros direitos, a minha dignidade intacta. No meu gabinete, sentei-me pesadamente na minha cadeira, e senti algo que não esperava menos paz. Não a satisfação amarga da vingança, não a vitória oca de lhes provar que estavam errados, mas uma paz genuína. Tinha passado 45 anos, a perguntar-me se alguma vez teria a oportunidade de lhes mostrar em quem me tinha tornado. Agora, eles sabiam. A rapariga que eles tinham chamado de desgraça tornara-se juíza. O membro da família que eles tinham rejeitado construíra uma vida de serviço e honra. A filha que eles tinham expulsado criara filhos que nunca conheceriam a dor do amor condicional. Nunca mais os vi depois daquele dia. O caso foi reatribuído ao juiz Morrison, que soube mais tarde, conseguiu negociar um acordo que satisfez a maioria das partes. Não sei se alguma vez falaram de mim depois daquela audiência, se alguma vez se perguntaram sobre o caminho que me levou da sua sala de estar para aquele tribunal. Não sei se sentiram arrependimento ou orgulho, ou simples curiosidade sobre a vida que eu construí. Mas sei isto. Já não sou a rapariga de 17 anos, que se afastou daquela casa, com nada mais do que uma mala e uma prece. Sou uma mulher que aprendeu que a família não é apenas sobre laços de sangue, mas sobre as pessoas que escolhem amar-te e apoiar-te quando mais precisas. Sou uma mãe que criou os filhos para entenderem que o amor não é condicional,
que os erros não nos definem e que cada pessoa merece dignidade e respeito. Sou uma juíza que passou 22 anos no tribunal, a tentar garantir que a justiça não fosse apenas cega, mas também compassiva. Sou alguém que aprendeu que a maior vingança é o confronto, mas o sucesso. A raiva, mas a paz. A amargura, mas a graça. E por vezes, tarde da noite, quando estou sentada no meu escritório, rodeada pelos livros que me ajudaram a construir a minha carreira, e pelas fotografias de família que me mostram o amor que encontrei depois de perder o amor em que nasci. Penso naquele momento no tribunal. Penso na expressão dos seus rostos quando perceberam quem eu era. E sinto algo que nunca esperei voltar a sentir por eles. Gratidão. Eles tornaram-me forte. A sua rejeição ensinou-me que eu podia manter-me de pé sozinha, que podia construir uma vida baseada nos meus próprios valores e escolhas, em vez das suas expectativas. O seu silêncio ensinou-me a ouvir a minha própria voz, a confiar no meu próprio julgamento, a acreditar no meu próprio valor. A sua ausência ensinou-me a valorizar as pessoas que escolhem ficar. Tenho agora 63 anos, reformada do tribunal, a passar os meus dias com netos, que sabem que são amados incondicionalmente. Sou voluntária numa clínica de apoio judiciário, a ajudar pessoas a navegar num sistema que pode parecer avassalador e injusto. Sou mentora de jovens advogados, especialmente mulheres, especialmente aquelas que tiveram de lutar pelo seu lugar na profissão. Digo-lhes o que a Eleanor me disse todos aqueles anos atrás na biblioteca. A vossa história não está a acabar, está apenas a começar. O martelo agora repousa na minha secretária. Um pisa-papéis, assegurar documentos, que já não determinam o destino de ninguém. Mas por vezes, pego nele. Sinto o seu peso na minha mão, e lembro-me daquela manhã, em que a justiça e a misericórdia entraram juntas num tribunal. Não a dura justiça da vingança, mas a suave justiça da verdade, finalmente dita. Não a amarga misericórdia da condenação, mas a doce misericórdia do perdão. Não perdoá-los a eles, mas perdoar a parte de mim que carregara sua rejeição por tanto tempo. Eles disseram que eu era uma desgraça aos 17 anos. Décadas mais tarde, quando fui a juíza designada para o caso deles, fiz de saber exatamente o que essa desgraça tinha alcançado. E depois afastei-me, não com raiva ou triunfo, mas com a dignidade tranquila de uma mulher que aprendera que a melhor resposta à rejeição não é a vingança, mas a resiliência. A melhor resposta nunca vai chegar a nada. Não são palavras, mas uma vida vivida com propósito e graça. Essa é a minha história. Foi assim que uma adolescente com nada mais do que uma mala e uma prece se tornou uma juíza, que compreendeu que a verdadeira justiça não é sobre ajustar contas, mas sobre encontrar a paz. E no final, foi exatamente isso que encontrei. Não no tribunal deles, mas na vida que construí quando me afastei dele.